Shalom, Vrahá, paz e bênção. Estamos aqui no segundo dia do propósito das portas abertas. Estamos numa campanha, num propósito de 12 dias, iniciando o ano de 2025, trazendo esse propósito incrível. E eu quero ler dois textos para a gente iniciar, para que a gente possa seguir aqui. Ontem nós ouvimos a palavra da nossa querida pastora Ivonete, hoje nós estamos aqui. Amanhã teremos aqui a porta da autoridade, com uma palavra abençoada, você não pode perder. Nos segue aí nas redes, já dá o seu like, inscreve no canal, que tem muita revelação dos céus para nós. Vamos ler um texto bíblico para a gente iniciar nossa reflexão. Vamos lá, o livro de Revelação, Apocalipse, capítulo 3, verso 7, diz assim: E o anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Hoje na Porta da Verdade, com esse texto, a gente já faz uma correlação aqui com Yohanan, João 8,32, que você já conhece de cor. Você que está em casa, se quiser acompanhar, pega a sua Bíblia, que nós vamos trazer aqui já uma parábola do quarto fechado falando sobre a verdade. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já no início da nossa reflexão, eu quero trazer rapidamente, de forma bem breve, o significado da palavra verdade. Emet. Em hebraico, verdade se escreve com 3 letras hebraicas: Aleph, Mem e Tav. Nós nos lembramos muito bem que Jesus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav. Ele disse que ele era o princípio e o fim. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz que ele era o Verbo e estava desde o princípio da criação. Então, quando nós falamos verdade em hebraico, nós usamos a letra Aleph, Mem e Tav, e não é por acaso. Verdade é o passado, o presente e o futuro juntos, porque Deus é atemporal e a sua palavra também. Então, quando eu falo verdade em hebraico, eu estou dizendo Aleph, que é a letra que equivale a 1, Mem, que é a letra que equivale a 40, e Tav, a letra final, que equivale a 400. Início, meio e fim. Gente, a verdade não é multifacetada, não é fragmentada. A verdade é o todo, é a apreciação do todo. Então nós aprendemos que verdade é o todo. Existe uma pequena parábola de 4 cegos que estavam em busca da verdade. E os 4 procuraram um sábio e tocaram no elefante. E cada cego, quando tocava no elefante, tinha a sua concepção. Um disse que pegou no chicote, quando pegou no rabo do elefante. O outro pegou na trompa do elefante e disse que era uma mangueira. O outro tocou na barriga do elefante, disse que era uma parede. Cada cego teve a sua própria percepção de verdade, pois, de forma tátil, deduziram que o elefante eram aquelas coisas que eles estavam sentindo. Mas a verdade não é o que a gente simplesmente sente ou pensa. A verdade é o caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia ter dito outra coisa, mas ele disse que a verdade liberta e a verdade concernente à sua palavra. E para a nossa reflexão de hoje sobre verdade, nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade. E por que ela é a verdade? Porque a própria palavra de Deus, ela não foi dada para nos aprisionar. O mandamento não é para nos limitar e nem para nos aprisionar. O mandamento não é para você ficar preso dentro dele. Ele foi dado com o intuito de nos libertar. De certa forma, como disse bem Isaías, ficamos presos nos nossos sacrifícios. E Deus disse: Eu não te pedi sacrifícios, Israel. Vamos ler então uma reflexão sobre a verdade. O Senhor ponderava como ele poderia saber qual os seus servos o servia por temor e qual seu servo servia por amor. Ele criou um método que iria revelar este conhecimento. Uma historieta, tá, gente? Ele construiu um quarto cúbico 4x4, com apenas um pequeno olho mágico de 4x4. O Senhor colocou todos os seus servos dentro deste quarto. Aqueles servos que o serviam por temor estavam naquele quarto. Eles diziam: se o Senhor quisesse que saíssemos deste quarto, Ele não teria construído e nos colocado aqui dentro. Porém, os servos que amavam o Senhor diziam: os servos que amavam o Senhor, não apenas os que serviam por temor. Eles diziam: queremos nos libertar deste quarto e juntar-nos ao Senhor lá fora. No entanto, o pequeno olho mágico era minúsculo e eles teriam que sofrer e perder muito peso para passar no orifício da porta e juntar-se ao Senhor
nos espaços abertos. Eles amavam tanto o Senhor que não poderiam ficar fechados no quarto, mesmo sabendo que o Senhor o construiu e os colocou lá. Eles queriam sair para fora e, por força e violência, sair do quarto para se juntar ao Senhor, que estava sentado no seu trono nos espaços abertos. Muito bem, essa história quer nos mostrar algo que está baseado na Bíblia. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Miqueias 2, 12 e 13 e leia comigo o que está escrito. Lá diz assim: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanhos no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminhos. Presta atenção à menção que é feita ao Messias Jesus. Yeshua, presta atenção. Subirá diante deles o que abre caminhos, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Lembre-se do que está escrito em João 10, gente. João 10 diz que ele é a porta e aquele que entra por ele encontra a salvação, para depois sair também através dele. Mas vamos lá. O uso dessa expressão do livro de Miqueias, poretz, em hebraico, significa literalmente um homem violento, ou um homem que abre caminhos, que nos arremete ao Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 12. Eu já estou encerrando a minha reflexão, vem comigo. Olha o que diz em Mateus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência, e os que se esforçam se apoderam dele. O que quer dizer isso? O profeta Miqueias diz que Deus colocará Israel no aprisco de ovelhas. Então aquele que abre caminho romperá e o seu rei irá adiante dele. Sim, o Senhor à sua frente. Pessoal, toda a história desta parábola, deste quarto fechado, está nas palavras do profeta Miqueias e nas palavras de Mateus. E Yeshua se apropria dessa história para descrever a entrada no reino de Deus como um ato forçado e violento, de sair e entrar no reino onde o rei está, que sai à frente de toda a multidão. Essa parábola está nos trazendo uma demonstração de dois temas. O primeiro, Deus não é legalista. Aqueles que o amam são os que querem estar com ele nos espaços abertos, muito mais do que estar com ele sobre a proteção legal dos limites dos mandamentos da Bíblia. Segundo tópico, é mais importante amar a Deus do que estar enclausurado pela Alahá, pelo sistema jurídico das leis da Torá e das leis bíblicas. Gente, a verdade é liberta. E principalmente a verdade, ela consiste em você interpretar a Bíblia de forma correta, sem interferência de tradições erradas e sem legalismos. O legalista fica preso dentro do mandamento, e o mandamento não foi dado para nos prender. Pelo contrário, Jesus deixou muito claro, o mandamento é para nos dar qualidade de vida e condições de caminhar e desfrutar da liberdade que há na verdade da palavra de Deus. Todas as vezes que nós colocarmos a nossa própria interpretação, vamos criar religiões. E as religiões são perigosas porque elas mesmas nos aprisionam. E Jesus veio para nos libertar, para que tenhamos vida e vida com abundância. Isso é verdade do Evangelho. Deus abençoe vocês e amanhã tem mais.